Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Sonetos de Camões. E eu já vou começar logo esse vídeo indicando pra vocês essa ediçãozinha aqui que eu li. Ela é uma ediçãozinha de bolso, tá aqui o tamanho da minha mão, o tamanho do livro, da editora Ateliê Editorial. E assim, gente, em geral, esses livros clássicos lançados pela Ateliê, nessa ediçãozinha assim de bolso, são excelentes. Todos os que eu li até hoje, esse aqui é o último, né, pra essa leva de livros pro vestibular que eu vou ler esse ano, mas eu já li uns 4 ou 5 livros dessa ediçãozinha aqui e achei, assim, simplesmente excelentes. Por causa do conteúdo, assim, pelo cuidado que é feito, né, o livro, a gente lê aqui na contracapa, que foram livros preparados por professores, enfim, especializados nesses autores, etc., nesses períodos históricos, nessas escolas literárias. Então, por exemplo, esse livro aqui traz uma introdução riquíssima, uma introdução que vai falar pra gente sobre o Renascimento, sobre a arte no Renascimento, sobre literatura, mais especificamente no Renascimento, e uma breve biografia do autor. Então, assim, tudo muito, não vou dizer assim pra vocês muito detalhado, mas eles dão um panorama muito bacana, principalmente para você que está se preparando para o vestibular. Então, olha só elogios para essas ediçõezinhas aqui da Ateliê Editorial. Como vocês sabem, eu não ganho um centavo para isso, tá? Eu tô aqui simplesmente indicando porque é realmente muito bom. E além disso, gente, o que eu mais gostei, disparado, assim, dessa edição, é que você tem o poema, né? Você tem o soneto de um lado e do outro você tem uma breve explicaçãozinha, né? Uma interpretação desse soneto, ou assim, o momento histórico em que ele foi escrito, o que passava pela cabeça de Camões nesse momento, coisas desse tipo, né? Nunca a gente sabe o que passava pela cabeça dele. Mas, por exemplo, esse livro aqui vai conter vários sonetos que ele escreveu para Dinameme, que, né, ninguém sabe exatamente quem ela era, mas especula-se que ela foi uma chinesa que o Camões conheceu em uma das suas viagens aí de navio, se apaixonou loucamente por essa moça e ela morreu afogada num naufrágio. E aí a coisa mais triste dessa história toda é que, além dele ter perdido a Dinameme nesse naufrágio, dizem que ele ficou muito preocupado salvando os manuscritos dos Lusíadas nesse naufrágio. Ele estava no navio naquele dia e não conseguiu ajudar a sua amada. Então, enfim, muito triste, gente. Tem vários poemas aqui, né, de saudade, né, porque, enfim, essa moça morreu. E é muito triste quando você chega nesses sonetos e tá. Vou começar comentando com vocês um pouquinho, então, sobre cada uma das partes desse livro. Como eu disse pra vocês, o primeiro texto da introdução é sobre o renascentismo. Então, esses professores que, né, fizeram essa edição, né, que foi a Izete Fragata do Ralvo e Carlos Cortez Minchilo, do Colégio Bandeirantes de São Paulo. Tive vários alunos do Colégio Bandeirantes, beijo pra vocês, viu? Enfim, então, esses dois professores fazem um panorama muito bacana do momento histórico, falando sobre o Renascimento pra gente. E eles vão falar, então, por exemplo, eles vão citar o Galileu, vão citar também o Leonardo da Vinci e um pintor italiano chamado Piero della Francesca. Enfim, esse eu não conhecia. Mas eles vão fazer, então, alguns contrapontos entre a arte, né, ou entre a obra, digamos assim, porque Galileu foi um cientista, né? E como isso afetou a vida das pessoas naquela época. Eles vão dizer que, por exemplo, já não era preciso esperar pelo paraíso depois da morte. O homem, a partir do século XV, acreditou na possibilidade de ser feliz em vida, aproveitando o que o mundo tivesse de bom a oferecer. Na página 13 eles retomam isso. Eles vão dizer: o homem sentia-se satisfeito com a sensação de que podia viver melhor e passou a acreditar em seu esforço, em sua capacidade individual. Para esse novo homem, o mundo não estava concluído, mas poderia ser modificado. E por que Deus, que criou o homem, não ficaria satisfeito ao perceber que sua criação esforçava-se por fazer de sua obra algo ainda mais interessante? A ideia de Deus como centro do universo cedeu lugar para um novo protagonista, o próprio homem. Achei muito bacana isso. Eles vão dizer na página 14 também, ó, os novos conhecimentos e técnicas poderão ser divulgados graças ao aperfeiçoamento do papel e dos métodos de impressão. Então eles vão dizer como é que a literatura se difundia naquela época, né? Com a possibilidade de reprodução em maior número e com maior rapidez, cresceu a circulação de livros. Além das obras escritas nesse tempo, muitos estudiosos se interessaram pelas ideias do mundo antigo. Traduziram e publicaram textos de arte, filosofia e ciências de autores da Grécia e Roma antigas. E assim vai, gente. Eles vão falando sobre como foram as primeiras edições de livros, né, dos
de Platão, Homero e Virgílio durante o renascentismo, muito bacana. No textinho sobre as artes, né, durante o Renascimento, eles vão falar bastante sobre a pintura da Capela Sistina pelo Michelangelo. Eles vão dizer o seguinte, ó, a Capela Sistina em Roma é decorada por afrescos de Michelangelo, outro genial artista do Renascimento. Paredes e tetos são tomados de pinturas que retratam passagens bíblicas, entre elas a criação do homem. Olha que interessante, nesta cena destacam-se as figuras de Deus e de Adão, representados por um olhar tipicamente renascentista. O homem e seu criador, com letra maiúscula, se equivalem. Apresentam feições realisticamente humanas, sugerem ambos dimensões gigantescas e compartilham o espaço da composição sem que nenhum nem outro monopolize o centro. Seus corpos são musculosos e revelam um profundo conhecimento por parte do artista da anatomia humana. É sim um tema religioso, mas concebido por alguém que tomava por modelo o homem de carne e osso, colocando-o como elemento tão importante quanto o próprio Deus. A beleza da criação do homem, assim como de outras obras do Renascimento, vem especialmente da harmonia, então isso aqui é importante pra gente pensar em Camões também, ó. Harmonia, vivacidade e perfeição manifestas nos temas que retratam. Sensacional. Sobre a literatura no Renascimento, eles vão dizer o seguinte, a herança clássica aparece também nas referências, comuns em muitos dos poemas dos séculos XV e XVI. Quando eles falam herança clássica, eles estão se referindo às epopeias greco-romanas, e poesias e textos filosóficos e etc. desses dois países, tá? Da Grécia e da Roma. As divindades mitológicas é uma natureza animada por forças ocultas, por um vício e um poder meio mágicos. Todos esses elementos formais e temáticos configuram uma novidade, entre aspas, em relação à poesia medieval. Novidade que, em parte, é responsável pela originalidade dos textos de autores como Shakespeare e Camões. Então, assim, Camões vai citar em várias vezes, aqui em vários sonetos diferentes, vai falar um pouquinho sobre alguns deuses mitológicos, vai falar também sobre outros seres mitológicos que não deuses, ele vai evocar as musas inspiradoras quando ele está sem inspiração para escrever um soneto e coisas do tipo, bem bacana mesmo. Enfim, e Camões foi o grande artista do Renascimento em Portugal, né? Eles vão dizer aqui, ó. Em Portugal, Luís Vaz de Camões foi o mais importante escritor da Renascença. Publicou em 1572 o poema épico Os Lusíadas em homenagem às conquistas marítimas portuguesas. Compostos em versos decassílabos, o poema adota um tom grandiloquente e toma como modelo as epopeias greco-romanas, como Eneida, de Virgílio e Ilíada de Homero. Esse livro de rimas, sonetos e etc., né, a lírica de Camões, foi publicado póstumamente, em 1595. Não se sabe exatamente quando foi que Camões nasceu e quando foi que ele morreu, mas especula-se que ele tenha morrido por volta de 1580. E sem contar os Lusíadas, as outras coisas deles foram sendo publicadas póstumamente. Bem interessante isso. Agora sobre Camões. Camões reflete sobre o amor e tenta conceituá-lo, chegando à conclusão de que, para os apaixonados, mesmo os sentimentos amorosos são um bem. Mais do que expor os próprios sofrimentos, o poeta analisa a essência do sofrer, o que pode ser experimentado por qualquer apaixonado. Essa atitude reforça o compromisso com a especulação racional, típica do homem renascentista. Mesmo quando trata do amor sob uma perspectiva mais individualizada, Camões interpreta suas experiências amorosas de modo idealizante, não se distanciando das concepções neoplatônicas comuns aos homens cultos do seu tempo. Muito bem, agora sobre os temas que Camões tratava, né, nos seus poemas, na página 30 eles vão dizer o seguinte, didaticamente, os temas da lírica camoniana, observáveis nos poemas selecionados na presente antologia, poderiam ser esquematizados da seguinte maneira. Primeiro tópico, instabilidade dos sentimentos e da realidade, ideal da perfeição física e moral, desconcerto do mundo, amor platônico, perda da amada e a própria atividade poética. É isso então, minha gente. Eu marquei aqui alguns dos poemas para ler com vocês, acho que assim, os mais importantes talvez. Dois deles são muito famosos, provavelmente você já deve tê-los lido em alguma apostila da escola, ou esse aqui, né, que é o Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que tá naquela letra da música do Renato Russo, né, da Monte Castelo, que está no disco 4 da Legião Urbana, inclusive, no disco 4 não, as 4 estações, inclusive um disco imperdível. Tá? Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link para a música lá embaixo. Se eu encontrar o álbum completo, eu vou deixar lá embaixo também. Vocês precisam conhecer aquele disco. Enfim, naquela letra de música, o Renato Russo, que é espetacular, ele pega então esse soneto do Camões, quando ele começa a falar o amor é fogo que arde sem se ver, inclusive ele vai cantar na letra da música o soneto todinho do Camões,
que é esse aqui, ó. Provavelmente muitos de vocês aí vão se lembrar da música agora. É o seguinte, ó. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É isso. Aliás, agora que eu já li um soneto, eu vou dizer pra vocês o seguinte, fiz umas anotações aqui, que eu tirei de um livro de teoria de poesia, tá? Os sonetos de Camões seguem a configuração consagrada e criada por um cara chamado Francesco Petrarca, um italiano, tá? Que eu não conheço. Então, se vocês conhecem Francesco Petrarca, por favor, me indiquem alguma coisa dele. E, enfim, essa configuração de sonetos consagrada pelo Petrarca, ela vai consistir em 14 versos decassílabos. Então, cada linha tem 10 sílabas, veja só você. São 14 versos, esses 14 versos vão ser distribuídos entre 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos, ou seja, 4 linhas, e as 2 últimas tercetos, ou seja, 3 linhas. O que acontece? Pelo que eu vi aqui, isso aqui é uma conclusão minha, que pode ser que esteja muito errada, então vocês aí, professores de literatura que estão vendo esse vídeo, me corrijam, por favor. Ou você que já teve uma aula sobre isso, tá? Me corrija. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, esses quartetos vão apresentar o tema pra gente, de uma forma mais genérica. E as 2 últimas estrofes, né, os últimos tercetos, eles vão concluir aquela ideia do poema. Pelo menos foi essa impressão que eu tive ao ler todos os sonetos. Aliás, gente, esse livro aqui não traz somente os sonetos de Camões. Ele vai trazer também... Então, os sonetos eles vão ter todos essa mesma carinha aqui, ó. 2 estrofes de 4 linhas, 2 estrofes de 3 linhas, sempre a mesma cara. Depois dos sonetos, ali pela página 158, começam as redondilhas. E aí, assim, gente, eu acho que se você está com muita coisa para estudar para o vestibular e etc., você pode tranquilamente pular essas partes. Ó, tem odes também. Você pode ler somente os sonetos, porque a Unicamp foi bem, como é que eu vou dizer, foi bem clara, dizendo que só cobraria os sonetos de Camões. Então, se você tiver tempo, lógico, leia as outras coisas, que tem algumas coisas bem bacanas também. Se não, para ali pelos sonetos mesmo e seja feliz. Ah, então, eu li O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, e esqueci de mostrar para vocês a interpretação desse texto. Ó. Este soneto, um dos mais célebres de Camões, é um grande jogo de contrários. As 3 primeiras estrofes, constituídas a partir do procedimento anafórico, isto é, pela repetição da mesma estrutura sintática, amor é fogo, é ferida, é não sei o que lá, procura definir o sentimento amoroso através de aspectos vários, por exemplo, sensoriais, fogo que arde sem se ver, sentimentais, nunca contentar-se de contente, e morais, é ter com quem nos mata a lealdade. Então, assim, a gente tem toda uma interpretaçãozinha, assim, muito simples e muito bacana mesmo. E vocês vão ver, assim, que os sonetos mesmo, eles não são difíceis, eles não trazem uma linguagem difícil, mas é aquilo que eu falei pra vocês, é sempre bom a gente ver uma explicação de um professor aqui do ladinho. Agora, o próximo soneto que eu quero ler pra vocês, provavelmente é famoso, porque eu já conhecia, e eu não sou grande conhecedora da obra do Camões, tá? Que é esse aqui, ó. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se contente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Acho muito bonito isso aqui. Enfim, é isso. É um dos primeiros sonetos que ele escreveu pra Dina Meme, aquela moça que ele perdeu no naufrágio. Tem um muito bacana também na página 116, em que ele vai dizer o seguinte, ó. O tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de si chora. O tempo busca e acaba o onde mora. Qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, senhora. Ele tá falando pra uma outra moça por quem ele está apaixonadinho. O tempo o claro dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo a tempestade em grã bonança, mas de brandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Aí vem a explicaçãozinha, ó. Por meio de várias afirmações, o poeta teoriza sobre a capacidade transformadora do tempo.
O tempo gasta, destrói, altera, põe fim a tudo, até mesmo modifica o próprio tempo. No entanto, esta força reorganizadora em nada toca os sentimentos da mulher amada, que a despeito da passagem do tempo permanece distante, insensível, e eles continuam. Gente, coisa mais linda. Só digo isso pra vocês. Na página 142 tem um poeminha aqui que eu não vou ler inteiro, vou ler só o começo, ó. Com voz desordenada, sem sentido e com olhos de lágrimas cobertos, soltava o peito em ásperos desertos, entre um vale escuro empedernido. E eles vão dizer que esse poema aqui é incomum na lírica de Camões, porque o tom do poema é, afinal, de esperança. Então imagino eu que esses poemas, em que a explicação vai trazer alguma informação do tipo este é um dos poemas mais importantes da lírica de Camões, ou este aqui traz uma temática diferenciada, enfim, esses é que você vai ter que marcar e ler mais de uma vez, porque, né, dificilmente vai cair a letra da Legião Urbana no vestibular, né? Pode ser que caia, e aí fica tudo bem. Camões era cristão, e aí ele vai fazer um poema ali na página 154, ainda é um soneto, tá? Em que ele vai dizer o seguinte, ó: desce do céu imenso, Deus benino, para encarnar na Virgem soberana, porque desce divino em cousa humana, para subir o humano a ser divino. Pois como vem tão pobre, tão menino, rendendo-se ao poder da mão tirana, por que vem receber morte inumana, para pagar de Adão o desatino? Então ele tá falando sobre Jesus aqui. Então ele tá meio que questionando Deus aqui, por que trazer Jesus pra Terra, enfim, né? E aqui na explicação a gente vai ter o seguinte, ó: mesmo que não seja convincente do ponto de vista argumentativo, o soneto reafirma os dogmas cristãos, a trindade divina, a virgindade de Maria, a encarnação de Deus. Detalhe importante, pois o poema pertence à última fase da lírica de Camões, período em que o poeta aborda frequentemente temas da religiosidade católica. Então aí, ó, tá vendo? Mais um poema importante da lírica dele. Aí aqui das redondilhas eu marquei um que eu achei espetacular, gente, tá na página 168. É curtinho. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. E é isso, né? Aparentemente não mudou nada desde a época de Camões até hoje em dia, né? Os bons continuam sofrendo e os malandros continuam se dando muito bem, não é mesmo? As redondilhas têm título. Esse que eu acabei de ler pra vocês é o Os Bons Vi Sempre Passar. E a explicaçãozinha vai dizer, ó: os versos de 7 sílabas, a regularidade do ritmo e as rimas são responsáveis por uma musicalidade simples que traduz o queixume de um eu que se julga perseguido pela má sorte. Interessante, gente. Enfim, é isso então. Fica a dica pra vocês de um livro muito bonito. Os textos todos são muito lindos. Todos os poemas que ele fez pra Dinamite são de partir o coração, gente. É muito triste mesmo. Então, assim, eu recomendo muito que você não pule a introdução antes de começar a ler os poemas, porque você vai entender direitinho, né? Tanto o contexto histórico como o contexto da vida mesmo do Camões, né? Inclusive, eu vi aqui na internet um vídeo, se eu encontrar vou deixar lá embaixo, que trazia um trechinho do filme sobre a vida de Camões, que foi lançado, sei lá, nos anos 50, um filme em preto e branco, em que vai mostrá-lo hasteando uma bandeira e levando uma flechada de um inimigo, uma coisa assim, ele perde o olho. A gente tem que lembrar que Camões era caolho, né? Todas as representações que a gente tem dele, ele tá usando um tapa-olho, não é isso? Pelo menos os mais famosos. Então é isso, ele viveu uma vida... Ah, não, ele tá com o olhinho assim meio caído. Na verdade ele não usa tapa-olho, não. Essa aqui é a imagem mais famosa dele. Mas é isso, foi uma vida muito difícil. Ele não foi reconhecido em vida e morreu miseravelmente. E assim, toda vez que eu vejo biografias desses grandes gênios, né, que viveram na miséria, morreram, foram enterrados em vala comum, eu sempre me lembro daquele filme Amadeus, que vai contar a história do Mozart. Enfim, né, minha gente, enquanto isso a gente tem, sei lá, Chitãozinho Chororó espirrando dinheiro, né, pra não dizer outra coisa. Enfim, é isso. Semana que vem eu volto pra gente conversar sobre esse livro aqui que eu já comecei a ler e, gente, se preparem. A gente vai conversar então sobre o Negrinha, do Monteiro Lobato. Na verdade, o texto desse livro aqui que vocês vão precisar ler pro vestibular é o Negrinha, exatamente esse conto que dá
título a essa coletânea de contos dele. E, gente, é uma das coisas mais tristes que você vai ler na sua vida. Então, assim, prepare o lencinho. Mas a gente vai conversar sobre esse poema e sobre o livro, né? Vou tentar ler o livro... Vou tentar não, vou ler o livro todo pra gente conversar no domingo que vem, às 10 da manhã. O projeto já tá quase acabando. Falta só a gente conversar sobre o Negrinha e sobre o Lisbela e o Prisioneiro, do Osman Lins. Então, mais 2 domingos aí a gente já vai encerrar este projeto, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar, um beijo pra todo mundo, até mais!